Você já percebeu que a maioria das pessoas no começo do ano faz sempre várias promessas, mas depois de algumas semanas volta tudo ao normal? Esse ano vou treinar mais, vou estudar mais, vou começar a criar conteúdo para inspirar cada vez mais pessoas. Aí passa uma, duas, 3 semanas e volta tudo ao normal. E a verdade é que esse tipo não só de ação, mas como também de pensamento, deixa as pessoas mais tristes, deixa as pessoas mais reflexivas. E com o passar de algum tempo a pessoa já não faz nada. Diretamente do Central Park. E para quem é seguidor antigo sabe que eu gravo vários vlogs aqui, várias reflexões. Você quer aqui de paraquedas, sou Luzolane Vieira, produzo conteúdo de desenvolvimento pessoal e alta performance. E hoje eu vou falar principalmente sobre um dos males que tem atrapalhado a maior parte das pessoas na busca dos objetivos, a constância. Grande parte das pessoas hoje em dia não consegue ser constante pelos seus próprios objetivos. E por não conseguir ser constante nos seus próprios objetivos, no jogo de longo prazo não alcança esses objetivos. Tem um livro que eu li no começo do ano, que é Sleep, do Dr. Nick. Dr. Nick é muito bom porque ele ajuda a estruturar a rotina de sono do Cristiano Ronaldo, seleção inglesa, jogadores da NBA e um dos maiores especialistas na área de sono. E tem um conceito que ele fala que é a mentalidade 24 sobre 24 horas. A mentalidade 24 sobre 24 horas é que todo o tempo nós estamos alerta. Fazendo uma pequena análise anos atrás, as pessoas não tinham problema de ansiedade como tem hoje. As pessoas não têm problema de depressão como tem hoje. As pessoas não tinham redes sociais o tempo inteiro para ficar atrapalhadas como hoje. E no jogo de longo prazo, um dos problemas que as pessoas hoje em dia têm é estar com a sensação de perder alguma coisa. O famoso FOMO. E com esse FOMO, a pessoa fica alerta. A pessoa vai dormir, mas quer saber o que aconteceu com a influencer. A pessoa vai dormir, mas não está no momento presente. Não consegue nem descansar. E essa mentalidade de 24 ou 24 horas não permite a pessoa descansar. E quando a pessoa não consegue descansar, ela não consegue ficar no momento presente. E quando ela não fica no momento presente, vem frustração, vem distração. E é claro que ela não consegue manter a constância. Que isso liga com um dos pontos que atrapalha muita gente de evoluir, que são os pontos cegos. Dentro da tua rotina existem pontos que você não consegue ver, que infelizmente te atrapalham de atingir a tua melhor versão. Luz, como é que isso se aplica de acordo com a minha realidade? O que são pontos cegos? Como é que eu saio disso na minha vida? Pontos cegos, se você empreende ou se você já conheceu alguma parte do mercado digital, sabe que são pontos que nós não conseguimos ver, que tem nos atrapalhado ou até de ganhar mais dinheiro, no caso do marketing digital, ou até nos feito não evoluir. Digamos que você quer muito começar a treinar, você não tem conseguido ser constante no treino, mas dentro dessa tarefa do treino, é o horário que você foi treinar? É o treino que você tentou fazer? É o ambiente que você está? Esses três fatores podem influenciar você treinar ou não treinar. E em muitos casos são pontos cegos que você ainda não viu. Por exemplo, o horário que você vai treinar. Você é o tipo de pessoa que treinaria melhor no período da manhã. Você deixa sempre o período da tarde e o período da noite. Por exemplo, na leitura, que você tem sempre tentado ler no final do dia. Mas no final do dia você já está cansado. No final do dia você vai começar a produzir melatonina, adenosina, que são os hormônios do sono que eu falei em um dos últimos vídeos, que está aqui no canal. Ou seja, você não vai conseguir executar a tarefa por conta desses pontos cegos. E hoje em dia, por conta desses pontos cegos, muita gente não consegue notar que tem impedido de evoluir. Esse lugar aqui do Central Park, eu gravo também várias aulas por rotina produtiva, que é a minha comunidade de desenvolvimento pessoal, principalmente o módulo de rotina. Eu gosto desse cenário para gravar as aulas. Tendo em conta esses pontos cegos, nós vamos começar a entender que, bem, tem uma mentalidade que está sempre alerta e tem também pontos que eu não consigo enxergar. Estamos a chegar a um consenso, que nos leva para o terceiro ponto, que é a mentalidade superficial e a mentalidade que nasce da resiliência, ou os dois níveis de convicção segundo David Goggins. David Goggins, no segundo livro dele, ele fala que existem dois tipos de convicção. A convicção que nasce superficial e a convicção que nasce da resiliência. A convicção superficial é aquela que você ouve sempre aquela palavra motivacional que você deve fazer mais. Por exemplo, você foi em uma prova e não tirou a nota que você queria. Daí o teu pai ou o teu professor diz, boa nota, Luso, você vai conseguir melhorar, tudo bem. É sempre aquela palavra motivacional que no final do dia não influencia muito na tua evolução. É apenas uma palavra para te manter bem disposto. E o Goggins comenta que essa convicção superficial é um dos pontos que pode nos atrapalhar. Porque quanto mais palavra motivacional você ouvir e não tiver nenhuma ação, nada vai mudar. Ele comenta que normalmente essas palavras vêm de padres, vêm de pastores, vêm de professores, vêm de pessoas que querem o nosso bem. E em muitos casos da nossa vida recebemos conselho de pessoas que querem o nosso bem. Você não conseguiu hoje, vai fazer amanhã. Você não conseguiu ter esse resultado, você vai conseguir no jogo de longo prazo. Mas quando deitamos a cabeça no travesseiro, nós sabemos que não é assim que a banda toca. Nós sabemos que se nós não fizermos por nós, ninguém mais vai fazer. E o segundo tipo de convicção é aquela que nasce da resiliência. Se você quer ser mais constante, se você quer mais ser disciplinado, você deve levar esse nível de convicção para a tua vida. Luz, o que é convicção que nasce da resiliência? Vou dar exemplo meu. Sexta-feira eu vim gravar esse mesmo vídeo para o canal.
gravei o vídeo, um dos melhores vídeos aqui do canal, e esse vai ser melhor ainda. Vim gravar o vídeo, editei o vídeo sábado, ia exportar o vídeo para o YouTube, os dados foram corrompidos. Perdi o arquivo todo e o vídeo foi pro ar, foi pro espaço. Eu podia muito bem ficar triste, eu podia muito bem ficar chateado, e eu sabia que eu já não podia mais gravar vídeo naquele dia, porque essa semana eu vou estar todo em retiro. Mas o que eu disse? Bem, vou acordar cedo segunda-feira e vou gravar de novo. Porque eu disse que eu iria fazer. E se quem tá me acompanhando nos últimos dias, eu tenho feito vídeo toda sexta-feira aqui no canal. E se você quer aqui de paraquedas, já se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Essa convicção que nasce da resiliência vai me ajudar a ser mais constante com meus objetivos. Se no dia que eu tava com o cenário totalmente ruim, eu vim gravar, como é que eu não vou gravar no dia que eu tô com uma situação boa? E quanto mais eu faço a situação que não é confortável como eu gostaria, mais eu ficarei disciplinado com o meu objetivo. Porque o compromisso vai aumentar. Que aqui tem uma frase que eu gosto muito de usar nos meus conteúdos, é que se você não se autoanalisa, sabendo o que é bom para ti, não sabendo o que não é bom para ti, você nunca vai conseguir evoluir. Você sempre vai entender que pode melhorar. Mas quando você não entende o que você pode melhorar, nada vai mudar. É apenas aquele consenso que eu devia treinar mais, eu devia ler mais livros, eu devia fazer muita coisa. Mas quando você não tem dados, você não consegue executar. E essa convicção que nasce da resiliência, quem distingue quem tem resultado de quem não tem resultado. Porque se você for forjado na resiliência, você vai entender que momentos como esse são necessários, que inclusive trabalha uma parte do nosso cérebro, que é o meio singular anterior. O meio singular anterior está interligado com a parte da resiliência, a parte da disciplina, a parte de perseverar nas tarefas. Já quando você desiste na primeira dificuldade, primeiramente você não vai ter resiliência, você vai ficar com a superficialidade, raso. Mínima dificuldade, desisto. Não aconteceu como eu queria, desisto. Ninguém quer falar comigo, desisto. O ambiente ninguém quer evoluir, desisto. E é por isso que são poucas as pessoas que se destacam. Porque são poucas as pessoas que conseguem suportar esse processo. São poucas as pessoas que conseguem suportar o resultado para atingir o resultado que elas querem. Falei resultado 2 vezes, mas sem nenhum problema, segue o baile. Dentro desse cenário, vai nos levar para os 3 níveis que eu uso normalmente na minha rotina para me ajudar tanto a ser mais constante, como não depender apenas da motivação e atingir os meus objetivos. O primeiro ponto é o conceito de criar tempo. Como assim criar tempo, Luso? Nós temos 24 horas, eu já nem aguento as minhas 24 horas, queres criar mais tempo? Calma. O conceito de criar tempo é você usar espaços vazios na tua rotina para usar com tarefas que você não tem feito na tua rotina. Vou dar exemplo meu. Agora são 6 da manhã e eu vim correr. Eu podia muito bem só correr, treinar e tá tudo bem. Mas eu aproveitei correr e gravar esse vídeo pro YouTube. Eu uni a tarefa de treino com um hábito que eu precisava fazer, que era gravar. Como é que isso se aplica também na minha rotina, Luso? Digamos que você é pai ou é mãe. Eu falo isso sempre com meus alunos que são pais ou que são mães. Ao invés de você, para o trabalho, até indo para a escola, colocar música, que é muito bom, ou até conversar, que é muito bom, que tal vocês rezarem o terço? E vocês já conseguem rezar, já começam o dia com o pé direito, já começam o dia entregando ao Senhor. Um hábito que vocês podem muito bem fazer, que olhando para a minha rotina, eu faço isso várias vezes. Estou no caminho para a missa, vou colocar um terço para fazer, já fica feito. Dos 4 terços rezados, já rezo 1, até já rezo 2. Quero ouvir podcast, aproveita o caminho para missa, ouvir já podcast. Porque depois já não preciso mais ouvir podcast, sabe? Já vai estar feito. E quanto mais você explora esses blocos da tua rotina, mais você começa a executar tarefas que não tinhas conseguido executar. E eu digo por experiência própria. Tem vez, por exemplo, que eu estou a lavar a louça, vou aproveitar o vídeo um podcast. É claro que depois na parte de anotar vai exigir um esforço, vai exigir uma atenção. Mas você usa um bloco na tua rotina que você não usava para nada ao teu favor. Olhando para a tua realidade agora, qual é o hábito que você não tem conseguido ser constante, que nos espaços vazios da tua rotina você poderia aproveitar para colocar? Porque eu digo sempre nos meus conteúdos, não é que se adicionassem mais 24 horas, mais 10 horas, todo dia não seria diferente. Você não consegue valorizar as 24 horas que você tem. Como é que você vai conseguir valorizar 30 horas, 35 horas ao dia? Você precisa aprender a usar aquilo que você tem e usar ao teu favor. Que liga muito com o livro Meditações de Marco Aurélio, que eu também falo sempre aqui nos meus conteúdos, que o Marco Aurélio comenta sobre se adaptar com o contexto que a vida te deu. E se você já está no fundo do poço, a primeira ação que você deve parar de fazer é cavar. Porque tem pessoas que já não estão conseguindo dar o seu melhor, não estão conseguindo ter o resultado. Ao invés de pararem e refletirem, que liga com o ponto número 2 que eu já vou comentar, a pessoa cava, cava, cava. E quanto mais a pessoa cavar, mais a pessoa vai se afundar. E esse conceito de criar tempo me ajudou a trabalhar o nível de convicção que eu comentei com vocês, que é de resiliência. Tinha vezes que eu não tinha um cenário perfeito para treinar, aproveitava e treinava. Já não tinha um cenário perfeito para ler livros, aproveitava e leio livros. Eu ando sempre com o livro na mão aqui em Portugal. Ou seja, quando eu não estou com um cenário totalmente perfeito para executar uma tarefa e aproveito o contexto que a vida me deu, eu aumento o meu compromisso e aumento a minha execução do meu hábito. Porque eu digo aqui contigo, não existe o momento certo. O momento certo é aquele que você tem. E quando você espera o momento certo para ter, mais a tua mente vai dar desculpa. E os teus projetos nunca irão sair do papel.
Já passaram 7 meses de 2026. Daqui a 6 meses estaremos em 2027. E quanto mais você inventar desculpa, que não tenho tempo, que não consigo fazer nada, mais o teu cérebro vai entender que você não tem realmente tempo para nada. Inclusive, esse conceito de criar tempo, eu explico mais a fundo lá no Rotina Produtiva, que é a minha comunidade de desenvolvimento pessoal. Seja essa parte de constância, como esse conceito de criar tempo, eu aprofundo lá na plataforma, que o link está aqui na descrição, que nos leva para o segundo ponto. O segundo ponto é o conceito de autoanálise. O conceito de autoanálise é você não só analisar os hábitos que você faz na tua rotina, mas como também entender o porquê você não faz certos hábitos da tua rotina. Tem pessoas que conseguiram ler o livro, ótimo, consegui ler o livro. Não consegui ler o livro, tudo bem, paciência. Consegui treinar, ótimo. Não consegui treinar, paciência. Quando você começa a fazer essa autoanálise, você vai começar a entender o que dá certo na tua rotina e o que não dá certo na tua rotina. O que você gosta na tua rotina e o que você não gosta na tua rotina. Porque um dos pontos que acontece muito hoje em dia é só normalizarem um erro. E quando você aprende a normalizar o erro, como é que você vai valorizar o acerto? O acerto vai começar a perder credibilidade. Porque quando você erra, você nem procura melhorar com esse erro. E é por isso que eu comentei anteriormente no vídeo que quando você não tem autoconhecimento e quando você não faz uma autoanálise sobre ti mesmo, facilmente você será enganado por você mesmo. Vou dar exemplo do sono que eu comentei no começo. Ou até sobre as redes sociais. Você diz, Luz, eu perco muito tempo nas redes sociais. Mas se você fazer uma autoanálise, você vai conseguir ver bem. Eu pego muito nas redes sociais antes de dormir. Eu pego muito nas redes sociais depois do almoço. Que são períodos normais para pegar nas redes sociais. Porque se você acabou de comer, vai ter vontade de só descansar, de não querer fazer nada. Celular é uma válvula de escape. No final do dia, você não tem nada para fazer. O telefone vai ser uma válvula de escape. Então, quando você não entende o que está dando certo, o que está dando errado, por que dá certo, por que está dando errado, você vai executar de maneira automática. E muita gente, infelizmente, executa tudo de maneira automática. Porque não sabe o que é bom para ela ou o que não é bom para ela. E quando não consegue ser constante, a pessoa não autoanalisa. Eu, por exemplo, na minha rotina, usando esse exemplo na prática, tem semanas, por exemplo, que eu não conseguia ouvir podcast. Dessas semanas que eu não conseguia ouvir podcast, por exemplo, eu pego e analiso bem. Essa semana eu não consegui ouvir podcast por quê? É porque eu tinha prova? É porque tinha muito trabalho? É porque tinha muita coisa para gravar? Quando eu analiso e vejo a cidade, bem, essa semana realmente eu tinha mais coisas para fazer. E ouvir podcast não era uma prioridade. Quando você começa a enxergar todos os hábitos da tua rotina com o mesmo grau de prioridade, você só vai se frustrar. Coisa que eu também ensino para meus alunos. Nem toda tarefa tem a mesma prioridade. Vai ter dias que você vai conseguir treinar e outros dias que você não vai conseguir treinar. Mas desses dias que você treinar, que tipo de treino você vai fazer? Quanto tempo você vai treinar? Só fazendo esse autoanálise é que você vai conseguir entender o que deu certo e o que não deu certo para ti. Na minha rotina é a mesma coisa. Quando eu vejo que eu estou a sentir falta de um hábito ou olho para a minha rotina toda no geral, e até ficou uma dica bônus, esse conceito de autoanálise você pode colocar ou no começo do dia, no começo da semana, melhor dizendo, ou no final da semana. Por exemplo, eu tenho vezes que eu faço normalmente no final do dia. Dia terminou, vou fazer uma autoanálise. Ou no final da semana, no caso sábado ou domingo, e vejo bem. Semana passada eu consegui ler livros 4 dias. Semana passada eu consegui treinar 3 dias. Por que eu treinei só 3 dias? Bem, na quinta-feira eu tive um compromisso, sexta eu tive isso. Eu começo a ver os porquês de eu não ter sido constante em um hábito. Que depois disso nos leva para o terceiro ponto, que é definir prioridades. Infelizmente tem pessoas que não sabem o que elas querem e só vão no efeito manada. Quando você tem prioridades bem definidas, olha aqui nesse final de vídeo, quando você tem prioridades bem definidas, você sabe quais são os hábitos que vão te ajudar a atingir essa prioridade. Porque quando você não tem uma prioridade definida, você vai fazer uma vez, depois não vai fazer. Você vai fazer, depois vai dar desculpa por não ter feito. E quanto mais você não faz, mais o seu cérebro vai começar a normalizar, como eu comentei no começo do vídeo, porque você não vai trabalhar o meu singular anterior. A parte que está atrelada à resiliência, à perseverança, você não vai trabalhar. E por você não executar, em muitos casos, muitas pessoas ativam a amígdala. A amígdala é a parte do nosso cérebro que quando aparece um perigo, quando aparece um medo, quando aparece algo que não está de acordo com o teu planejado, ela vai ser ativada. E quando a amígdala é ativada, você vai dizer, eu não consigo, já não faço. Ou seja, vai estar em estado de alerta, como eu comentei no começo do vídeo. Ou seja, esse vídeo eu comentei sobre a parte da neurociência no começo, como isso desencadeia na tua vida e agora soluções práticas para ti. Quando você define prioridades, você vai saber que tem hábitos que você vai precisar priorizar. Vou dar exemplo meu mais uma vez da criação de conteúdo. Eu podia muito bem não gravar esse vídeo, mas eu coloquei o compromisso comigo mesmo que toda sexta-feira eu vou lançar vídeo aqui no canal. O que eu disse? Segunda-feira vou gravar. Mesmo que eu tenha retiro, daqui a 4, 5 horas eu vou acordar cedo e vou gravar. E é nesse momento a minha disciplina é construída. Se você não fazer isso na tua rotina, eu não estou falando sobre criação de conteúdo, isso é no teu compromisso com os teus filhos, isso é na leitura, isso é no treino, isso é na criação de conteúdo. Você não tiver prioridade bem definida, você não vai conseguir entender isso. Porque você vai fazer, depois vai reclamar por não ter feito. Se você não usar a tua análise constante, você vai errar e não vai analisar por que deu errado.
E se você não criar tempo, você vai dizer que nunca tem tempo para executar essa tarefa. Lembram como os 3 pontos fazem total sentido entre eles? Eu falo ele mais a fundo no Rotina Produtiva, mas você está aparecendo aqui bem detalhado. Luz, ok, definir prioridades. Faltam 6 meses, 5 meses para terminar. Nesses próximos 3 meses, o que você quer alcançar? O que você quer melhorar? Curto prazo. Médio prazo é o que você quer alcançar daqui a 6 meses. No caso, daqui até dezembro. Daqui até janeiro do próximo ano. 9 meses é o longo prazo. Por que eu estou a comentar sobre isso? Porque isso vai te ajudar a canalizar a energia no lugar certo. Quando você tem prioridade, você usa a tua energia no lugar certo. Você não vai desperdiçar a tua energia por mínima coisa. Porque você sabe que o teu tempo é valioso, o teu esforço é valioso e a tua atenção principalmente é valiosa. Se você dedicou tempo para ouvir esse vídeo, para ouvir essa mensagem, para ouvir essa reflexão, para e analisa isso na tua rotina, porque não é normal ser constante. Eu vejo muitas pessoas com muito potencial, porém não conseguem ser constantes. E quando você não é constante, eu digo isso sempre, o jogo é de longo prazo, mas é construído todos os dias no curto prazo. Todos os dias você tem uma oportunidade de se aproximar da tua melhor versão. Mas quando você não é constante, você não vai se aproximar da tua melhor versão. Esse é um uso mais de mentalidade lá do Rotina Produtiva. Modo de mentalidade, eu falo realmente a verdade na cara dura. E eu digo sempre, são poucas as pessoas que vão se destacar. E são poucas as pessoas que são a tua concorrência. A tua concorrência é você mesmo. A tua versão do passado que não quer treinar. A tua versão do passado que não quer comer doce. E falando em doce, eu não consegui colocar isso porque eu tinha falado no vídeo anterior. Se você parar para notar, quando você decidiu fazer uma dieta, quando você faz jejum, as pessoas vão começar a te colocar sempre propostas. Eu, por exemplo, quando faço jejum, ou quando digo não estou a comer açúcar, as pessoas oferecem para mim, sei lá, doce, oferecem para mim, sei lá, alguma coisa que não faz parte daquilo que eu estou a fazer agora. No caso, ou jejum ou não comer doce. Essas são situações da nossa vida que as pessoas colocam para o testar. Você disse que quer muito começar a treinar, aí começou a chover, aí o clima está todo nublado, qual está hoje. Vai treinar ou vai arregar, como dizem meus amigos do Brasil? Você começou a fazer uma dieta, daí apareceu uma comida que não estava na cor da dieta. Vai arregar ou vai seguir a dieta? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Se você é novo, já se inscreva aqui no canal. Meu Instagram também está aqui na descrição. Executa essa tarefa que eu disse para vocês. Autoanálise, definir prioridades e criar tempo. Só esses 3 pontos já vão te ajudar a ser mais constante. Olha qual é a tarefa da tua rotina que tem que te deixar de lado. Com certeza você vai se destacar. Lembrando, link do Rotina Produtiva, minha conta pessoal, está aqui na descrição. Rotina, sono, mentalidade, corrida, jejum, sem contar uma quantidade de pessoas que também querem evoluir. Tem conteúdo muito bom que dá cor da tua realidade. Você que é uma pessoa que quer realmente evoluir, pode contar com a minha ajuda para te ajudar a evoluir da cor da tua realidade. É claro, se você não tiver vontade de evoluir, não vai servir de nada. Mas se você tiver vontade de evoluir, pode contar comigo, que eu vou te ajudar a atingir o melhor resultado. Nos vemos no próximo vídeo.